Imagine por um momento que existe uma energia dentro de você, uma força invisível, mas absolutamente real, capaz de transformar desertos em jardins floridos, de converter fracassos em vitórias extraordinárias e de materializar sonhos que pareciam impossíveis. Essa força não é ficção científica nem fantasia motivacional. É a fé verdadeira, operando como um motor silencioso por trás de cada grande conquista da humanidade. O evangelista Billy Graham costumava dizer: vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. E são exatamente essas palavras que nos guiam hoje para uma jornada de descoberta interior, que pode revolucionar completamente sua existência. A fé transcende qualquer definição religiosa limitada. Ela é, fundamentalmente, uma força criativa que permeia cada célula do seu ser, cada pensamento que você formula, cada decisão que você toma. Enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto sua mente processa informações, a fé está trabalhando incessantemente, moldando sua realidade de acordo com aquilo em que você verdadeiramente acredita. Em Marcos 9:23, encontramos uma das declarações mais poderosas já registradas. Tudo é possível ao que crê. Essa não é uma promessa condicional ou uma esperança vaga. É uma lei espiritual tão consistente quanto a lei da gravidade. Billy Graham frequentemente enfatizava que a fé é a resposta de uma alma honesta a uma palavra confiável de Deus. Mas também observava como essa mesma fé se manifesta em todos os aspectos da vida humana. Quando você examina a trajetória dos grandes realizadores da história, descobrirá que todos eles possuíam algo em comum: uma convicção inabalável de que seus objetivos não eram apenas possíveis, mas inevitáveis. Eles não esperavam que as circunstâncias favoráveis surgissem. Eles criavam essas circunstâncias através da força magnética da sua fé ativa. Considere a história de Wilbur e Orville Wright, dois irmãos que administravam uma pequena oficina de bicicletas em Dayton, Ohio. Enquanto cientistas renomados declaravam que o voo humano era cientificamente impossível, esses dois homens simples alimentavam uma fé tão robusta na possibilidade de voar que dedicaram anos experimentando, falhando, aprendendo e persistindo. Em 1903, quando finalmente alçaram voo em Kitty Hawk, não estavam apenas provando que o impossível era possível. Estavam demonstrando que a fé, combinada com ação persistente, pode literalmente desafiar as leis da física e redefinir os limites da realidade humana. Ou reflita sobre a extraordinária jornada de Helen Keller, que perdeu a visão e a audição aos 19 meses de idade. Médicos e especialistas afirmavam que ela permaneceria para sempre isolada em um mundo de silêncio e escuridão. Porém, Helen desenvolveu uma fé tão profunda em suas possibilidades humanas que não apenas aprendeu a comunicar-se, mas tornou-se escritora, palestrante e uma das mulheres mais influentes do século XX. Sua fé transcendeu limitações físicas aparentemente intransponíveis e criou uma realidade completamente nova para sua vida. O que diferencia essas pessoas extraordinárias das massas que permanecem presas em mediocridade não é talento superior, conexões privilegiadas ou sorte excepcional. A diferença fundamental reside na qualidade e na intensidade da fé que elas cultivaram. Billy Graham observava que a fé não é um sentimento, é uma decisão. E essa decisão determina se você viverá como vítima das circunstâncias ou como criador de novas possibilidades. Sua mente funciona como um jardim extraordinariamente infértil. Cada pensamento que você permite habitar nesse jardim mental é uma semente que inevitavelmente germinará e produzirá frutos correspondentes.
Se você planta constantemente sementes de dúvida, ansiedade, medo e escassez, colherá uma vida caracterizada por limitações, frustrações e oportunidades perdidas. Mas se você escolhe deliberadamente plantar sementes de fé, esperança, coragem e abundância, colherá uma existência rica em conquistas, realizações e alegria genuína. O problema é que a maioria das pessoas não exerce controle consciente sobre esse jardim mental. Elas permitem que qualquer pensamento aleatório se estabeleça, permitindo que influências externas negativas contaminem seu solo interior. Notícias pessimistas, conversas desencorajadoras, experiências passadas dolorosas, tudo isso vai se acumulando e criando um ambiente mental tóxico, onde a fé verdadeira não consegue florescer. Billy Graham frequentemente alertava: você não pode ter fé negativa e esperar resultados positivos. Isso significa que se sua mente está constantemente focada no que pode dar errado, no que você não tem, no que é impossível para você, está exercitando uma fé negativa que produzirá exatamente aquilo que você teme. A lei espiritual opera de forma imparcial. Ela materializa aquilo em que você acredita com maior intensidade emocional, seja positivo ou negativo, ativando a força interior que transforma realidades. Agora que você compreende que a fé é uma força criativa ativa, não uma esperança passiva, precisamos mergulhar profundamente no processo de ativação dessa força interior. A fé criadora opera através de 3 dimensões fundamentais: mental, emocional e física. Quando essas 3 dimensões estão alinhadas e funcionando em harmonia, você se torna uma força irresistível de transformação em sua própria vida. A dimensão mental da fé envolve treinar sua mente para pensar consistentemente em termos de possibilidades, não limitações. Billy Graham ensinou que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, e isso se aplica também ao conhecimento das suas próprias possibilidades divinas. Você foi criado com potencial ilimitado, com capacidades que sequer imagina possuir. Quando você alinha seus pensamentos com essa verdade fundamental, sua mente automaticamente começa a buscar maneiras de expressar esse potencial. Isso não significa ignorar desafios reais ou viver em negação. Significa reconhecer que todo desafio é temporário. Toda limitação aparente é uma oportunidade disfarçada para crescimento, e toda adversidade contém dentro de si as sementes de uma vitória ainda maior. Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada incandescente, experimentou mais de 1000 tentativas que não funcionaram. Quando perguntado sobre esses fracassos, ele respondeu: não fracassei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa perspectiva mental é característica de quem possui fé criadora ativa. A dimensão emocional da fé é igualmente crucial. Não basta pensar positivamente se suas emoções estão saturadas de medo, dúvida e ansiedade. Billy Graham observava que a fé é o coração em paz com Deus, e essa paz interior se reflete em um estado emocional de confiança tranquila, mesmo diante de incertezas. Quando você sente emocionalmente que sua vitória é certa, que seus objetivos são alcançáveis, que você merece o melhor que a vida pode oferecer, suas emoções começam a irradiar uma energia magnética que atrai oportunidades, pessoas e recursos alinhados com seus objetivos. A dimensão física da fé se manifesta através de ações concretas, decisões corajosas e comportamentos que demonstram sua convicção interior. Santiago 2:26 declara que a fé sem obras é morta, indicando que a fé genuína sempre se expressa através de movimento físico no mundo real. Você não pode ficar sentado esperando que milagres aconteçam enquanto suas ações contradizem suas crenças.
Se você acredita verdadeiramente que merece prosperidade, deve agir como alguém próspero. Se você tem fé na sua capacidade de liderança, deve assumir responsabilidades de liderança. Se você crê que relacionamentos extraordinários são possíveis, deve investir energia em construir esses relacionamentos. Considere a história inspiradora de Mary Kay Ash, que aos 45 anos de idade enfrentou divórcio, desafios financeiros e discriminação profissional por ser mulher em um ambiente corporativo dominado por homens. Em vez de aceitar essas circunstâncias como limitações permanentes, ela cultivou uma fé tão sólida nas suas capacidades empresariais que decidiu criar sua própria empresa de cosméticos. Com apenas $3.000 de investimento inicial e uma fé inabalável, ela construiu um império que eventualmente empregou milhares de pessoas e transformou a vida de incontáveis mulheres ao redor do mundo. Mary Kay não possuía vantagens especiais, recursos abundantes ou conexões poderosas. O que ela possuía era uma fé ativa que se traduzia em ações consistentes e persistentes. Ela visualizava diariamente o sucesso da sua empresa, sentia emocionalmente a satisfação de ajudar outras mulheres a prosperar. E, mais importante, agia todos os dias como se seu sucesso fosse inevitável. Esse é o padrão que você deve seguir. Comece cada manhã alimentando sua mente com pensamentos de possibilidade. Passe alguns minutos visualizando detalhadamente a vida que você deseja criar, sentindo as emoções positivas associadas a essa realização. Em seguida, identifique pelo menos uma ação concreta que você pode tomar hoje para se mover na direção dos seus objetivos e execute essa ação com fé e determinação. Billy Graham costumava dizer que a fé nunca sabe aonde está sendo levada, mas ama e conhece aquele que a está levando. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas ou ver todo o caminho claramente. Você apenas precisa dar o próximo passo com fé, confiando que cada passo revelará o próximo. Se você chegou até aqui e está sentindo uma energia diferente, uma esperança renovada crescendo dentro de você, deixe um comentário contando qual foi a frase que mais tocou seu coração até agora. Quero saber qual insight está ressoando mais profundamente com sua alma, porque isso me ajuda a criar conteúdos ainda mais poderosos para a nossa comunidade de pessoas que estão decididas a transformar suas vidas através da fé ativa. E se este conteúdo está fazendo diferença para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos uma jornada incrível pela frente e eu não quero que você perca nenhum passo dessa transformação, eliminando os obstáculos que bloqueiam sua fé criadora. Mesmo conhecendo o poder transformador da fé e entendendo como ativá-la, muitas pessoas ainda encontram resistência interna que impede a manifestação plena dessa força. Esses obstáculos não são acidentais. Eles são padrões mentais e emocionais profundamente enraizados, que foram construídos ao longo de anos de condicionamento negativo. Billy Graham frequentemente ensinou que o maior inimigo da fé não é a dúvida, mas a distração. E essa observação revela uma verdade profunda sobre os mecanismos que sabotam nosso potencial divino. O primeiro obstáculo que devemos enfrentar é o medo disfarçado de prudência. Muitas pessoas acreditam que estão sendo sensatas e realistas, quando, na verdade, estão permitindo que o medo governe suas decisões. Existe uma diferença fundamental entre prudência sábia e paralisia causada pelo medo. A prudência analisa riscos e toma precauções adequadas, mas ainda assim age com fé. O medo, por outro lado, amplifica os riscos e minimiza as possibilidades, criando um estado de inação permanente. Billy Graham observava que a coragem não é a ausência do medo,
mas a conquista dele. Isso significa que você não precisa esperar que o medo desapareça para começar a agir com fé. Você precisa reconhecer que o medo é uma emoção natural, que surge quando você está se movendo em direção ao crescimento, e usar essa energia como combustível para a ação corajosa, não como desculpa para a inatividade. Considere a trajetória de Colonel Sanders, que aos 62 anos de idade perdeu seu restaurante quando uma nova rodovia desviou o tráfego da sua localização. Em vez de aceitar a aposentadoria forçada como o fim da sua história, ele decidiu franquear sua receita secreta de frango. Durante 2 anos, ele viajou pelo país dormindo no seu carro, cozinhando para proprietários de restaurantes, sendo rejeitado mais de 1000 vezes antes de encontrar o primeiro parceiro disposto a usar sua receita. Aos 65 anos, quando a maioria das pessoas considera sua vida produtiva encerrada, Colonel Sanders estava construindo o que se tornaria uma das maiores redes de fast food do mundo. O que permitiu que um homem de 62 anos, sem recursos financeiros significativos, transformasse uma receita em um império global. A resposta é que ele recusou permitir que o medo do fracasso, a vergonha da rejeição ou a pressão social para agir de acordo com sua idade bloqueassem sua fé criadora. Ele manteve uma convicção inabalável de que sua receita tinha valor e persistiu até que a realidade externa se alinhasse com sua realidade interior. O segundo obstáculo significativo é a comparação destrutiva com outras pessoas. Quando você constantemente mede seu progresso comparando-se com os sucessos aparentes de outros, está desviando energia preciosa que deveria estar investida no desenvolvimento da sua própria fé. Billy Graham alertava que a comparação é o ladrão da alegria, e isso é especialmente verdadeiro quando se trata de fé criadora. Cada pessoa tem um timing divino único, circunstâncias específicas e um propósito individual. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é como comparar o crescimento de um carvalho com o crescimento de um girassol. Ambos são magníficos, mas seguem padrões completamente diferentes. Sua responsabilidade é desenvolver plenamente o potencial que existe dentro de você, não replicar o sucesso de outra pessoa. O terceiro obstáculo que bloqueia a fé criadora é a necessidade de aprovação externa. Quando você condiciona suas decisões à opinião de outras pessoas, está transferindo o poder criativo da sua vida para indivíduos que não compreendem sua visão nem compartilham sua responsabilidade pelos resultados. Billy Graham ensinou que a fé é pessoal, mas nunca privada, indicando que, embora você deva buscar sabedoria e conselho, a decisão final sobre sua vida deve ser tomada em alinhamento com sua fé interior, não com as expectativas externas. A história de Oprah Winfrey ilustra perfeitamente a superação desse obstáculo. Nascida na pobreza rural, enfrentando abuso sexual na infância e discriminação racial constante, ela poderia facilmente ter aceito as limitações que a sociedade tentava impor sobre sua vida. Em vez disso, ela cultivou uma fé tão profunda no seu potencial para impactar positivamente o mundo que persistiu através de múltiplas rejeições profissionais, críticas devastadoras e desafios pessoais imensos. Hoje ela é reconhecida como uma das mulheres mais influentes do planeta. Não porque ignorou as opiniões negativas, mas porque escolheu dar mais peso à sua fé interior do que às vozes externas desencorajadoras. O quarto obstáculo crucial é a impaciência que disfarça falta de fé. Muitas pessoas começam projetos e objetivos com entusiasmo, mas abandonam rapidamente quando os resultados não aparecem no tempo que elas determinaram. Billy Graham observava que os planos de Deus para nós são sempre maiores do que nossos planos para nós mesmos, e isso inclui o timing da manifestação dos nossos objetivos. A fé verdadeira
Entende que existe um processo de crescimento e desenvolvimento que não pode ser apressado artificialmente. Uma semente de carvalho não se torna uma árvore majestosa em uma semana, mesmo com toda a água e luz solar do mundo. Ela segue um cronograma natural de desenvolvimento que produz raízes profundas, tronco resistente e galhos fortes capazes de suportar tempestades futuras. Para superar esses obstáculos, você deve implementar práticas diárias específicas. Primeiro, substitua pensamentos de medo por afirmações de fé no momento em que eles surgem. Segundo, concentre-se no seu próprio progresso e celebre cada pequena vitória, independentemente do que outros estão conquistando. Terceiro, busque validação interna através da oração, meditação e reflexão, não através da aprovação constante de outras pessoas. Quarto, pratique paciência ativa. Continue agindo consistentemente enquanto confia no timing perfeito dos resultados. Billy Graham frequentemente declarava que a fé remove montanhas, mas você deve estar disposto a carregar uma pá. Isso resume perfeitamente a combinação de confiança espiritual com responsabilidade pessoal que caracteriza a fé criadora madura. Você confia no poder divino que opera através de você, mas também assume responsabilidade total pelas ações que deve tomar para cooperar com esse poder, construindo uma vida fundamentada na fé ativa. Chegamos ao ponto mais prático e transformador desta jornada. Como integrar tudo o que descobrimos sobre fé criadora em um estilo de vida consistente que produz resultados extraordinários. A diferença entre pessoas que experimentam transformações temporárias e aquelas que constroem mudanças permanentes está na capacidade de converter insights inspiradores em hábitos diários sustentáveis. Billy Graham costumava ensinar que a vida cristã não é um sprint, é uma maratona. E essa sabedoria se aplica perfeitamente ao desenvolvimento de fé criadora duradoura. Você não pode depender de momentos esporádicos de inspiração ou surtos ocasionais de motivação. Você deve construir uma fundação sólida de princípios e práticas que sustentam sua fé, mesmo durante períodos de desafio, incerteza ou aparente estagnação. O primeiro pilar dessa fundação é o que podemos chamar de alimentação mental consciente. Assim como você escolhe cuidadosamente os alimentos que nutrem seu corpo físico, deve exercer o mesmo discernimento em relação ao conteúdo mental que consome diariamente. Billy Graham alertava que aquilo que você alimenta cresce e aquilo que você passa fome morre. Se você alimenta constantemente sua mente com notícias negativas, conversas pessimistas, entretenimento violento ou degradante, está literalmente envenenando o solo onde sua fé deveria florescer. Em vez disso, comprometa-se a começar cada dia consumindo conteúdo que fortalece sua fé e expande sua visão de possibilidades. Isso pode incluir leitura bíblica, literatura inspiradora, biografias de pessoas que superaram adversidades significativas ou conteúdo educacional que desenvolve suas habilidades e conhecimentos. O objetivo não é evitar toda a realidade desafiadora, mas garantir que sua dieta mental tenha muito mais nutrição positiva do que toxicidade negativa. O segundo pilar é a prática da visualização com propósito. Muitas pessoas confundem visualização eficaz com devaneios vagos sobre um futuro melhor. A visualização que alimenta a fé criadora é específica, emocional e conectada com a ação imediata. Billy Graham observava que a fé é a substância das coisas esperadas, indicando que a fé verdadeira dá substância concreta aos objetivos que ainda existem apenas no reino das possibilidades.
Reserve 15 minutos todos os dias para visualizar detalhadamente a vida que você está criando. Veja-se vivendo nessa realidade. Sinta as emoções associadas a essa conquista. E, mais importante, identifique as ações específicas que a pessoa que você está se tornando tomaria hoje. Essa prática não é escapismo, é um treinamento mental que programa sua mente subconsciente para reconhecer e aproveitar oportunidades alinhadas com seus objetivos. O terceiro pilar é o desenvolvimento de coragem progressiva. A fé criadora requer que você tome decisões e execute ações que expandem sua zona de conforto gradualmente. Billy Graham ensinou que não existe crescimento espiritual na zona de conforto, e isso se aplica a todas as áreas da vida. Você deve deliberadamente buscar oportunidades para exercitar sua fé através de desafios progressivamente maiores. Comece identificando uma área da sua vida onde você tem evitado ação por causa do medo ou incerteza. Divida a ação necessária em passos menores e manejáveis e comprometa-se a dar um desses passos a cada semana. Por exemplo, se você tem o sonho de iniciar um negócio próprio, mas se sente sobrecarregado pela complexidade, comece pesquisando seu mercado-alvo por 30 minutos por dia. No próximo mês, desenvolva um plano de negócios básico. No mês seguinte, converse com 3 pessoas que já têm negócios similares. Cada passo fortalece sua fé e sua capacidade de dar o próximo passo. O quarto pilar é a construção de uma comunidade de fé. Billy Graham frequentemente enfatizava que o ferro afia o ferro e o homem ao seu semelhante. Você não pode manter fé criadora forte isoladamente. Precisa do estímulo, encorajamento e accountability de pessoas que compartilham valores similares e estão comprometidas com o crescimento pessoal. Isso não significa que você deve abandonar relacionamentos existentes, mas significa que deve ser intencional sobre passar tempo regular com pessoas que elevam sua fé em vez de drená-la. Procure grupos de estudo, comunidades online, organizações voluntárias ou círculos profissionais, onde você encontre indivíduos que acreditam em possibilidades, trabalham consistentemente em direção a objetivos significativos e apoiam uns aos outros durante desafios. O quinto e último pilar é a prática da gratidão antecipada. Billy Graham ensinou que a gratidão não apenas melhora o presente, ela ilumina o futuro. A gratidão antecipada significa agradecer pelos resultados que você está criando, antes deles se manifestarem fisicamente. Isso não é pensamento mágico. É um exercício de fé que alinha sua energia emocional com seus objetivos e acelera o processo de manifestação. Termine cada dia escrevendo 3 coisas específicas pelas quais você é grato relacionadas aos seus objetivos futuros. Por exemplo, sou grato pela sabedoria que estou desenvolvendo para liderar minha equipe eficazmente. Sou grato pela saúde vibrante que estou construindo através das minhas escolhas diárias. Sou grato pelo relacionamento amoroso que estou atraindo através do meu crescimento pessoal. Essa prática treina sua mente para focar na realização em vez da carência, criando um estado mental magnético para o que você deseja. A implementação desses 5 pilares transformará gradualmente não apenas seus resultados externos, mas fundamentalmente quem você é como pessoa. Você se tornará alguém que naturalmente pensa em termos de possibilidades, sente-se confiante diante de desafios, age corajosamente apesar de incertezas e irradia uma energia que atrai oportunidades e relacionamentos extraordinários. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente que está pronto para começar essa jornada de transformação através da fé ativa, eu convido você calorosamente a se juntar à nossa família aqui no canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações, porque temos muito mais conteúdo poderoso chegando
que vai continuar fortalecendo sua fé e acelerando suas conquistas. E aqui nos comentários, quero que você compartilhe sua história conosco. Conte-nos sobre um momento na sua vida quando a fé fez a diferença, ou descreva o sonho que você está decidido a transformar em realidade através dos princípios que aprendemos hoje. Sua história pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa na nossa comunidade precisa ouvir para dar o próximo passo corajoso. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada, e juntos somos muito mais fortes do que separados. Sua fé criadora começa agora, e eu acredito completamente que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir.